Bom dia, queridos, graça e paz em Cristo Jesus. Que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Manhã de Paz, onde você já está acostumado a saber que todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos o hábito de entrarmos para estar liberando uma palavra para o seu coração. E como é bom nós estarmos unidos na mesma fé, meditando nessa palavra que nos cura, que nos fortalece, que nos transforma. É ou não é verdade? Como é bom nós ouvirmos a voz de Deus. E eu quero, juntamente com você, agradecer a Deus por esse dia maravilhoso. Vamos fazer isso? Vamos orar ao Senhor? Pai, obrigado por esse dia, obrigado porque nós dormimos e levantamos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor venha abençoar essa pessoa que parou para ver esse vídeo, que o Senhor fale ao coração dela, que a Tua palavra venha ficar conosco, gerar vida, transformação e libertação. Continue abençoando cada inscrito desse canal, intercessor, colaborador, patrocinador, membros, tantas pessoas que nos ajudam a continuar pregando a Tua palavra. Fale, ó Deus, conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Como é bom poder te receber aqui mais uma vez no Manhã de Paz. E você que ama a palavra do Senhor, já não perde tempo, já chega dando like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações. E se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeos novos aqui todos os dias, você pode voltar às 6 da manhã, meio-dia, 18 horas, que sempre vai ter uma palavra tremenda para o teu coração. Amém? E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Preste atenção. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, eu me torno conhecido, parecido com Cristo, eu me torno um seguidor de Cristo, não somente quando eu amo a Cristo, mas quando eu pratico a sua palavra. E quando eu me refiro a Cristo, eu falo também sobre o próprio Deus. Nisto conhecemos o que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então é impossível dizer que eu amo a Deus, mas não guardo os seus princípios. Isso não tem cogitação, isso não tem condições, sabe? Não há essa probabilidade de você amar a Deus e você rejeitar os seus princípios. É até uma palavra bastante confrontante, por quê? Porque hoje nós vivemos uma geração onde muitas pessoas falam: eu amo a Deus, eu sou apaixonado por Deus, Deus é tudo para mim, mas rejeita a palavra. Se diz que ama e não pratica os seus mandamentos, esse amor não é verdadeiro. Porque se eu digo que eu amo a Deus, se eu digo que eu preciso de Deus, se eu digo a necessidade que eu tenho de Deus, e eu rejeito a palavra, eu não vivo a palavra, esse amor é mentiroso. Até porque Deus está muito mais preocupado com as minhas atitudes do que com as minhas palavras. Lembra de uma vez no meio do profeta, no meio do povo de Israel, Deus tomou o profeta e disse assim: ó, esse povo me adora com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, Deus estava querendo dizer o seguinte: do que adianta eles proferir tanto que me amam, que me louvam, que me engrandecem, que me adoram, mas as atitudes, o comportamento é o contrário. Palavras não fazem sentido quando não são acompanhadas de comportamento. Palavras não fazem sentido quando não são acompanhadas de atitude. Não basta somente você falar, você precisa guardar e praticar os mandamentos. Então eu sou reconhecido como filho de Deus, como seguidor de Cristo, quando eu guardo os mandamentos, quando eu ando no mesmo caminho que Cristo, quando eu preservo a palavra de Deus. Se eu procuro andar em outros caminhos, se eu procuro andar em outras vertentes, se eu procuro me distanciar da palavra, certamente eu não amo o Senhor. Sabe? De nada adianta você dizer que ama, que se relaciona com Deus, que Deus é tudo, e você não guardar os mandamentos. E você não exercer a palavra. É por isso que eu comecei dizendo que
é extremamente confrontante, porque a geração de hoje, ela diz que ama a Deus, ela diz que é apaixonada por Deus, ela diz que não vive sem Deus, diz que Deus é maravilhoso, mas as atitudes estão muito longe do amor verdadeiro. O comportamento está contrário. Sabe, há uma diferença, óbvio, daquele que às vezes no comportamento erra, do que aquele que literalmente não está tentando acertar. Uma coisa é alguém que ama a Deus, mas está tentando viver a palavra e no meio do caminho erra. Porque nós somos falhos e vamos errar. Outra coisa é aquele que diz que ama a Deus, mas não está preocupado em guardar a sua palavra. Não está preocupado em saber dos seus mandamentos. Ele quer viver a sua vida. Então eu amo Deus, mas não abandono o pecado. Eu amo a Deus, mas não abandono o mundo. Eu amo a Deus, mas não abandono os prazeres, o sexo ilícito, a prostituição, sabe? Essas coisas que desagradam, que geram degradação para a nossa alma, para as nossas emoções, para a nossa vida espiritual. Eu amo a Deus, mas eu não abandono aquilo que vai me distanciar dele. Eu quero continuar com a minha mesma vida, mas eu amo a Deus. E é impossível você dizer que ama a Deus e não sente vontade de passar por uma transformação. É impossível você dizer que ama a Deus e você não caminhar nos princípios de Deus, sabe? A palavra de Deus, ela vai muito na contramão do mundo. Ela não vai no mesmo segmento, ela não vai no mesmo caminho do mundo. O pecado está de um lado, a palavra está do outro. Não tem como você caminhar com dois mundos, com dois senhores, com duas vertentes ao mesmo tempo. Se você ama, você guarda a palavra. E logo, se você diz que ama e não guarda, esse amor é mentiroso. Esse amor não vem de verdade no teu coração. Eu até acredito que você possa amar e dizer, pastor, eu amo a Deus, mas eu acabo errando. Então eu acredito que você ama, porque você está tentando acertar. Agora, o fato de você tentar acertar e mesmo assim, uma vez ou outra errar, isso não significa que você vai passar a vida inteira caindo nos mesmos erros. Que é uma diferença de arrependimento também para remorso. Remorso é sentimento de culpa. Você lembra, mas não abandona a prática. Arrependimento é reconhecer aquilo que fez e mudar o comportamento. Quem sente o remorso não muda comportamento. Quem sente o remorso sente o peso, lembra daquilo que fez, tem consciência do que é errado, mas não muda o comportamento. Não tem decisão, não tem escolha, não tem atitude. Entende? Então, se eu digo que amo a Deus e não me arrependo de ter caído, de ter errado, de ter falhado, esse amor não é verdadeiro. Porque se nós amamos, nós queremos literalmente viver a palavra dele, agradar o Senhor. Não viver em caminhos distantes, não viver em caminhos longínquos, né? Eu posso até errar no meio do caminho porque eu sou homem. E como homem eu vou falhar, mas eu não quero permanecer no erro. Não é desejo permanecer no erro, não é vontade permanecer no erro. Eu quero viver a vontade de Deus para a minha vida e não a minha. Porque eu sei que os meus caminhos vão me distanciar do propósito de Deus. Então nós somos conhecidos quando nós guardamos a palavra. Nós somos representantes como filho de Deus quando nós guardamos a palavra. E uma vez me perguntaram assim, pastor, todo mundo que existe na terra é filho de Deus? Eu respondi, claro que não. A própria Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que Deus criou o mundo. Mas isso não significa que todos que foram criados por Deus, que receberam a vida, que serão chamados como filho. Até porque depois que Jesus chega nos evangelhos, a própria Bíblia diz para nós que através da morte de Jesus na cruz do Calvário o sangue de Jesus, né, o Calvário, a consumação na cruz, ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Lembra desse versículo? Então, até antes nós éramos apenas criaturas construídas por Deus. Para que eu seja filho, eu tenho que me submeter à palavra do Pai. Eu sou filho de Deus, mas eu não honro a palavra. Eu sou filho de Deus, mas eu não me submeto à vontade do Pai. Eu sou filho de Deus, mas eu estou sempre mentindo. Eu sou filho de Deus, mas eu não obedeço a palavra. Então alguma coisa tem de errado. Porque se eu sou filho de Deus, eu procuro caminhar pelos princípios e valores dessa
palavra, meu irmão. Eu não ando segundo os meus costumes, eu não ando segundo os meus impulsos, eu ando segundo a palavra de Deus. Só que isso é uma frase até que todo mundo usa, fala, não, todo mundo é filho de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus. Todos são criaturas. Mas para ser filho, tem que se submeter à palavra. Tem que praticar a palavra do Pai. Tem que nascer de novo. Tem que reconhecer Jesus como Senhor. Porque senão, você não recebe o direito de ser chamado filho. Veja bem, é um direito que Deus deu para todos. Mas não significa que todos vão receber o direito de filho. Porque nem todos vão querer. Muitos vão rejeitar. Da mesma forma como Jesus na época da cruz, muitos o rejeitaram como Messias. Muitos rejeitaram como Senhor. E isso se chama livre-arbítrio, direito de escolha. Então nem todos vão querer ser filhos. Outros preferem simplesmente ser criaturas. Agora, se nós queremos ser filhos de Deus e dizemos que amamos a Deus, nós temos que conhecer a palavra, praticar a palavra, mostrar com atitudes o quanto a palavra está transformando a nossa vida, para que a gente não viva mais pela natureza adâmica, pecaminosa, corruptível, mas viva agora a natureza de Cristo em nós. Viva agora a palavra do Senhor. Pai, nós ouvimos a Tua palavra que nos ensina, que nos transforma, que nos liberta. E aqui tem pessoas, ó Pai, que querem receber o direito de serem chamadas de filhos de Deus. Pessoas que não querem ser somente alguém que ouve a palavra, mas elas querem ser praticantes dessa palavra. Por isso, fortaleça os pés, as mãos, para que ela continue caminhando, buscando, para viver um novo tempo de experiências contigo. Abençoa sua casa, sua família, conceda a ela um dia extraordinário, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Deus falou com você, concorda que a palavra foi tremenda, que muita gente precisa ouvir essa palavra. Então faz o seguinte, clica aqui embaixo nessa setinha torta que tem no YouTube e compartilha para o seu amigo, seu colega, seus primos, seus parentes. Manda para geral para que mais pessoas recebam essa palavra. Se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai ser um intercessor do meu ministério, vai me ajudar a continuar pregando a palavra do Senhor aqui na internet. Lembrando que os devocionais de Manhã de Paz e outras mensagens a gente não tem só divulgado nessa plataforma, mas em outras plataformas para que mais pessoas sejam alcançadas pela pregação da palavra de Deus. Ah, pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria ser um patrocinador. Como é que eu faço para deixar uma oferta no seu ministério? Aqui do lado tem o nosso QR Code e aqui em cima tem o nosso número Pix que você pode estar usando para deixar ali a sua semente, fazer aquilo que Deus colocar no seu coração. Lembrando que quando você oferta, você está dizendo com atitudes que deseja que eu continue realizando esse trabalho aqui na internet. Você não diz com palavras, você diz com atitudes, porque você está falando, assim como eu fui abençoado por essa palavra, eu quero que outras pessoas continuem sendo abençoadas e transformadas. Manhã de Paz tem mudado a minha vida e eu quero continuar, eu quero que o Senhor continue pregando, falando, trazendo essa palavra. Então, quando você faz isso, você nos ajuda a continuar a pregar a palavra de Deus para que mais pessoas sejam alcançadas e transformadas. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã, no Manhã de Paz, com uma palavra poderosa para o seu coração e fica com essa palavra na tua alma. Não adianta somente você ouvir, conhecer, você tem que praticar, você tem que viver a palavra. Se você diz que ama a Deus e não pratica, então você não é filho de Deus, porque os filhos são aqueles que se submetem à vontade do Pai. Te aguardo amanhã, um abraço e Deus te abençoe.